Boa noite, gente. Meu nome é Esther, sou professora de Biologia e atuando como professora de Bioquímica, de suporte em Bioquímica no CEDERJ. Boa aula para a gente. Eu já expliquei até a questão 5, agora eu vou explicar a 6 e a 7 e a 8, tá? Diferencie sistema aberto e fechado e isolado. Ainda classifique os seres vivos em um desses três tipos de sistema e justifique sua resposta. Olha só, sistema aberto é o sistema do nosso corpo. A gente bebe água e elimina na forma de urina. A gente come comida e elimina na forma de fezes. Isso é o sistema aberto. Sistema fechado é um sistema, por exemplo, o sistema circulatório. É o sistema que você circula dentro do nosso corpo sozinho. Você não vê o sangue entrar e sair. A gente que é mulher vê o sangue sair pelo menos um tempo no mês. Mas no caso de um homem, o sangue circula o tempo todo no nosso corpo. Só sai se tiver rompimento de alguma barreira. Você cortar alguma parte do seu corpo. Ele não sai e nem entra. Ele fica o tempo todo fechado lá dentro do seu corpo. Na natureza, só os sistemas sanguíneos é que podem, alguns sistemas sanguíneos podem ser considerados fechados. Por quê? O sistema sanguíneo fechado, ele mantém a temperatura estável. Então, os mamíferos e as aves são os únicos que, até onde eu sei, mantêm o sistema circulatório fechado. Por isso que nós somos homeotérmicos. A nossa temperatura sempre é constante, porque o sistema não fica trocando energia. Já o sistema aberto são animais que possuem algum tipo de abertura. Por exemplo, eles perdem calor pela pele, o que não é o nosso caso. Nós temos uma camada de gordura abaixo da pele e acima do músculo para manter a nossa temperatura estável e também para proteger os nossos órgãos de algum choque, de algum problema. Então, o que eu vou explicar para vocês? Sistema aberto é o sistema de entrada e saída de nutrientes, entrada e saída de toxina. Fechado, sistema circulatório, onde não entra nem sai sangue. Só o corpo fica mantendo aquele sangue circulando ali para evitar perda de calor e ganho de calor. Sistema isolado. Na natureza não existe sistema isolado. Todos os seres vivos, o único sistema isolado é o sistema artificial. No planeta Terra não existe nenhum sistema naturalmente isolado. Todo sistema vivo tem troca de algum tipo de substância. Por exemplo, esses dias foi descoberto a 70 quilômetros abaixo da superfície da Antártida. De vez em quando eles fazem os experimentos e botam tipo uma sonda que perfura até o máximo possível para encontrar o que tem lá embaixo do gelo. Porque a Antártida é o continente mais baixo que existe. Tem uma camada enorme de gelo. Então, os pesquisadores ficam pesquisando o que tem lá embaixo para tentar entender o que tem na Lua Europa, por exemplo, que é coberta com uma camada de gelo, se tem vida lá dentro. E mesmo abaixo eu falei 70 não, são 7 quilômetros, não 70 quilômetros. A crosta terrestre tem 70 quilômetros. 7 quilômetros de profundidade, eles encontraram vários seres vivos, micróbios, mas ainda assim seres vivos. Eles não são sistema isolado, eles estão com o meio deles isolado, mas o sistema deles é aberto. Tanto que tem água lá dentro, eles têm contato com o sol, mas como tem água, o corpo deles tem um metabolismo ativo. Dá para entender a explicação que eu dei? Sistema aberto é o sistema onde há troca de energia e de substância. Sistema fechado é o sistema que não há troca de energia nem substância. Pode ter uma entrada de energia, como uma panela de pressão. Panela de pressão é um sistema fechado, onde enquanto a panela está cozinhando, ela libera vapor para fora, mas ela não recebe vapor, porque ela está fechada. O nosso corpo, ele tem um sistema fechado, que é o sistema circulatório, onde o sangue circula dentro dele. Já o sistema isolado, naturalmente, não existe, porque, de alguma forma,
o corpo ou qualquer tipo de ser vivo tem que trocar alguma substância para dentro e para fora. Isolado não existe. Tá? Voltando aqui à questão 7. Descreva a estrutura química da molécula ATP e a importância da mesma para o metabolismo energético. Explique as reações de hidrólise de ATP e fosforilação a nível de substrato. Deixa eu ver aqui a página que eu peguei isso. Página 57. Eu estou falando sobre aquilo que eu já botei no grupo, tá? Ó, compostos que contenham um grupo fosfato. Lembre-se que o fosfato é um íon formado por ligações entre um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se você está vendo. Ah, dá para ver. Tirar uma dúvida, Esther. Pode falar. Não tem a ver com a pergunta, não. A dúvida minha mesmo. Fosfato e fosfato inorgânico é a mesma coisa? Só que tem algum fosfato que tem origem do nosso corpo e tem um fosfato que tem origem externa. Nosso corpo metabolizando fosfato externo e inorgânico. Isso. Tá bom. Tá? Fosfato é um átomo, né? É um elemento químico. Aí ele pode ter origem biológica e pode ter uma origem não biológica. Tá. Entendi. A origem biológica é quando ele já está dentro do nosso corpo. A origem não biológica é quando ele vem da alimentação. Entendi. Tá bom. Toda vez que vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Não fica com vergonha, não. Aqui, ó. Adenina, ribose, fosfato. Tá vendo? 1, 2, 3. É uma cadeia de ligações. Isso aqui vocês devem ter estudado em química orgânica na escola. Tem esse anel aromático aqui, onde o nitrogênio se liga ao carbono. Esse carbono, para se manter, se tornar estável, ele faz 4 ligações. 2 aqui, uma aqui e outra aqui. 2 aqui, uma aqui e outra aqui. 2 aqui, uma aqui e outra aqui. Já o nitrogênio, ele faz só 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só que eles juntos, eles formam a adenina. Ligado à adenina, forma uma base chamada ribose. Isso tudo aqui, ó, tem uma capacidade de armazenar energia muito grande. Conforme ele vai perdendo fosfato, vai reduzindo a força dessa molécula. Ele, com 3 fosfato, ele é muito energético. Já ele reduzindo a quantidade de fosfato é porque ele está gastando energia. Aqui, ó. Hidrólise de ATP com clivagem de fosfato terminal. Libera 31 a 56 kJ por mol como calor. Libera adenosina de fosfato e fosfato inorgânico. Aqui, ó. Quando ele libera um ATP, ele libera de 31 a 55 kJ. Isso é por ATP que ele libera. Olha a quantidade de energia que ele libera. De 31 a 55 kJ. Multiplique isso por 3, ó. 31 por 3 vai dar 93 kJ. Essa é a quantidade de energia que um ATP libera. Isso é o suficiente para dar energia para a célula. Na verdade, são 2 ATPs que dão energia. São 186 kJ, que é energia suficiente para iniciar a glicólise. Porque são 93 de cada ATP, 93 vezes 2, 186. Então, essa energia toda é investida no início da glicólise e é uma quantidade de energia suficiente para tornar favorável uma reação desfavorável. Tá, agora vamos na questão 8, que eu esqueci de colocar lá no grupo. O esquema abaixo representa um processo bioquímico que pode ser usado na obtenção de energia a partir da glicólise. Com relação a esse processo, responda as seguintes questões. A.
Quais processos bioquímicos estão representados no sistema? Isso aqui é fermentação, tá? Fermentação lática e fermentação alcoólica. Letra B. Cite em que condições metabólicas esses processos ocorrem nas células. Isso aí é fácil, gente. Em quais situações a célula realiza a fermentação? Em aerobiose? Falta de oxigênio. Isso, falta de oxigênio. Quando os sistemas do corpo ou do micróbio em questão não produzem, não conseguem capturar oxigênio do ambiente, ele produz o próprio oxigênio. E o nosso corpo também faz isso, porque, como eu expliquei para vocês em aulas anteriores, o nosso músculo gasta muita energia. Então, nem sempre o oxigênio que a gente adquire na respiração ou na alimentação é o suficiente. Então, para manter os músculos ativos, quando a gente está gastando muita energia, lembra que eu falei para vocês que os músculos armazenam uma quantidade de glicogênio? Lembra? Então, depois que você faz um exercício muito intenso e você gastou todo aquele estoque de glicogênio do músculo, o seu corpo precisa de uma quantidade de energia para manter o movimento. Se ele não encontra esse estoque de energia, ele produz a própria energia. Como que ele faz? Fermentação lática. Qual dos dois processos ocorre em células musculares e esqueléticas? Ácido lático, fermentação lática. Em quais condições tais processos ocorrem? Exatamente aquilo que eu falei. Depois que o estoque de glicogênio foi extinguido, você precisa gerar uma energia rápida para continuar o movimento. Então, esse movimento precisa ter algum tipo de alimento para manter. A gente realiza a fermentação lática. Em que atividades econômicas tais processos podem ser utilizados? Olha só, etanol, ele é produzido... Oi, pode falar. A letra A não entra glicólise, não? Também? Não entendi. Na letra A, os processos bioquímicos estão representados no esquema. Começa com a glicose. Sim, olha só. A glicólise, isso, você pensou bem. A glicólise gera como resultado duas moléculas de piruvato, e esse piruvato é reoxidado a etanol ou a ácido lático, dependendo do sistema que você está colocando em questão. Porque a fermentação... Glicólise, fermentação lática e alcoólica. Ácido acético, Os três processos. Tem três sistemas ali, ó. Glicólise, fermentação alcoólica e fermentação lática. Tem três coisas aí. Só que eles colocaram glicose só para confundir, porque a glicose ela não está solta na natureza. Ela, quando entra na célula, ela realiza um processo chamado glicólise, e o resultado da glicólise é o piruvato. Esse piruvato também não fica solto, ele precisa ser aproveitado porque é uma fonte de energia. Então, essa fonte de energia é reoxidado e vai formar o etanol na fermentação alcoólica. Aí você precisa colocar qual micro-organismo realiza a fermentação alcoólica. E você também precisa colocar qual organismo realiza a fermentação lática. Só os mamíferos é que fazem fermentação lática. Porque o que acontece? Se uma ave em pleno voo sofrer uma cãibra, ela morre. Tá? Então, não é muito comum você perceber que uma ave estava voando, nada morre. Caiu. Foi cãibra. Não é possível isso. A evolução vai selecionando algumas estratégias de obtenção de energia justamente para não causar prejuízo ao animal. Então, nas aves, não existe fermentação lática, mas nos mamíferos, sim. Boa colocação, obrigada, tá?
Em que atividades econômicas tais processos podem ser utilizados? O álcool pode ser produzido a partir da... Pode ser produzido bebida alcoólica em geral. E no caso, o ácido lático, por incrível que pareça, ele pode ser um remédio para um anti-inflamatório, pode ser usado também um remédio para anemia, e também pode ser usado um remédio para poder aumentar a força do músculo. Tem algumas pessoas que, por exemplo, já viu o whey protein? O whey protein é uma substância que tem muito leite. E esse leite, dentro do nosso corpo, é convertido em energia para aumentar a capacidade de força muscular do músculo, né? Porque o whey protein também tem uma molécula análoga ao ácido lático, para acelerar o processo respiratório do músculo. E exemplos vocês vão colocar diversos, tá? Mas o importante é vocês colocarem que o etanol é produzido como resultado da fermentação de bactérias. Na fermentação lática não entra iogurte e queijo, não? Também. Por isso que eu falei, dei exemplo do whey Exemplo protein. que eles estão dando na... Isso. Só esse, não entrou na parte de medicação, não. Isso, mas utiliza... Não, mas no caso do whey protein, ele não é necessariamente uma medicação, é um suplemento alimentar. Mas, por exemplo, quando você tem umas bactérias que fazem fermentação lática, que são aqueles lactobacilos. Elas estão puxando mais para essa área por causa da prática, né, de levedura. Ah, tá, entendi. Eles estão puxando mais para isso. Tem vários exemplos, por isso que eu falei para vocês que vocês é que vão usar os exemplos, para não ficar repetido. Formação de iogurte, formação de lactobacilos, queijo, entendeu? O lactobacilo induz a produção a coagulação do leite para que seja produzido queijo, produzido iogurte, produzido leite fermentado. Se vocês usarem esses exemplos, só que eles não pediram quantas, né? Porque são infinitas possibilidades. Agora eu quero que vocês me perguntem alguma coisa, se ficou difícil de entender. Agora tá não. Na hora de colocar no papel que a gente vai ver. Ah, tá. Eu estou só aguardando vocês me falarem que eu vou tentar ajudar. Também tá tranquilo, eu vou sair, vou ficar aguardando só minha correção, tá? Tá bom. Você já mandou? Já ontem. Ah, tá bom, vou dar uma olhada. Tá, boa noite. Boa noite. Gente, muito obrigada, tá? Imagina, professora. Qualquer dúvida é só me procurar. Tá joia. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite.